Beleza. Então, pessoal, hoje, na nossa aula de gestão de risco, políticas e auditoria, a gente vai começar a falar da parte de regulação, né? Legislação e regulação de controles internos, que é a motivação da existência dessa disciplina, né, que é a gestão de risco, políticas e auditoria. Então, a gente vai ver de onde surgiram essas necessidades, né, e por quê. Tá? Então, é uma aula... Eu ia tratar os dois assuntos hoje, né, a lei Sarbanes-Oxley, que a gente vai ver do que se trata, e o COSO, né, mas ficou bastante extenso, eu resolvi dividir o assunto, senão a gente ia ficar muito blá, 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 tá bem? Então, hoje nós vamos falar de Sarbanes-Oxley, na aula que vem a gente vai falar de COSO. E aí, eu também deixei uma atividade de leitura para vocês, né, que é bem interessante sobre governança corporativa em uma empresa muito conhecida nossa. Bom, vamos começar então. Primeiro, por que a gente está falando de gestão de risco, políticas e auditoria, né? Quando se fala de gestão de risco, a gente fala de controle interno. E quando fala de controle interno, a gente fala de auditoria. Tá? Por quê? O estabelecimento de controles internos, dentro da administração da empresa, se faz necessário para que se possa ter um acompanhamento detalhado de todas as ações, de toda a manipulação de informações, de toda a geração de relatórios, enfim, de todas as atividades administrativas dentro da empresa, para que se possa realizar uma auditoria, para que a gente possa verificar se os processos estão corretos, se as pessoas envolvidas nesses processos, elas estão realizando as suas atividades com ética, né, de forma correta dentro da legislação, né, e que se possa também garantir que a empresa ela está emitindo seus relatórios, principalmente contábeis, de acordo com a legislação, beleza? Então, tudo isso é necessário por conta da ocorrência de fraude, tá certo? Então, a gente já cansou de ouvir problemas em empresas, tanto no Brasil como no resto do mundo. Tá? O final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, nós tivemos, principalmente nos Estados Unidos, escândalos muito grandes envolvendo empresas, corporações bastante grandes, né, com volumes de dinheiro desviado e fraudes contábeis gigantes, bilionárias. Né? Então, o que a ocorrência de uma fraude pode causar numa empresa? A perda financeira, é claro, perda de reputação e confiança, porque a partir do momento que essa empresa ela transparece a má administração e o desvio de dinheiro, principalmente em empresas que têm as suas ações negociadas em bolsas de valores, elas vão perder valor. Tá? Elas vão ser tidas como empresas não confiáveis. E também a perda de ativos, perda de dinheiro, né? Perda de patrimônio. Tá certo? Então, quantas empresas a gente já ouviu falar que os altos executivos desviaram milhões, né? Então, não é exclusividade nossa aqui no Brasil, tem várias empresas no mundo. Beleza, mas como é que eu identifico fraude? E aí é que entra, aí é que é o papel importante do controle interno. Eu tenho que estabelecer mecanismos de controle fiscais, mecanismos de controle processuais, né, autorizações, eu tenho que ter um detalhamento de toda a minha execução financeira, justamente para evitar que eu tenha algum tipo de fraude, tá certo? E também tenho que responsabilizar as pessoas envolvidas nesse processo. Então, eu identifico fraude, primeiro, estabelecendo controles internos que me permitam identificar quando tem alguma informação que ela é inconsistente. Tá? Denúncia de funcionário, a gente sabe muito bem aí de casos de funcionários que viram coisas erradas e procuraram ou a ouvidoria ou os órgãos reguladores e foram lá fazer as denúncias. Denúncias de terceiros, né? Às vezes prestadores de serviço, clientes, né?
outros parceiros de negócio das empresas, denúncias anônimas, né? Através de auditoria interna. Quantas empresas a gente ficou sabendo aí que foram fazer um levantamento, né, de toda a execução financeira do ano anterior e descobriram maquiagem contábil. Também investigações especiais, nós vivemos isso aí há alguns anos, quando deu aquele pipoco lá da Odebrecht, né? Ao acaso, né, aconteceu em 2013, dentro da Prosempa, uma situação dessa, né, que uma pessoa da área técnica foi verificar um serviço que tinha sido executado, né, ele foi confirmar a despesa e descobriu 2 notas fiscais iguais, né, e aí, de repente, aconteceu. Ou então, através de auditoria externa. Quando, às vezes, eu contrato uma auditoria externa, eu consigo... os meus auditores, né, que não são da casa, eles conseguem identificar quando tem algum tipo de fraude. Beleza? Quais são os tipos mais comuns de fraudes nas empresas? Primeiro, falsificação de cheques, documentos e balanços financeiros. Tá? Então, qualquer coisa que justifique uma movimentação financeira. Roubo de ativo, e aí é roubo mesmo, o cara que foi lá, sentou e botou dinheiro na conta. Notas fiscais frias, a gente, infelizmente, na América do Sul, tem um índice bastante grande de ocorrências desse tipo, né? Do cara, até que ele diz que contratou um serviço, o cara emitiu a nota, ele deu uma parte do dinheiro para o cara, né? E embolsou o resto do dinheiro e fica como executado o serviço. Na verdade, nada aconteceu. Contas de despesas adulteradas, todos vocês já devem ter ouvido algum caso de alguém que foi prestar conta de alguma coisa e uma nota que era de 100 virou uma nota fiscal de 1.000, né? Pagamento de propina, essa não precisa nem desenhar, né? Essa aí é só ligar a TV que vocês vão ver peso de notícia envolvendo esse tipo de... E isso é um negócio, a propina na América do Sul, ela é um problema grave, né? Porque dentro das grandes corporações, a incidência de 70% das empresas há relato de pagamento ou recebimento de propina entre agentes, com agentes de governo e os funcionários. Então, imagina, né? Uso indevido de informações, a gente sabe, principalmente na área fiscal, o camarada que ele tem informação privilegiada, daqui a pouco ele começa a especular na bolsa. Compras para uso pessoal, quantos de vocês já ouviram falar de um alto executivo de uma empresa, né, que mandou reformar a sua casa e botou na conta da empresa, né? Fraudes envolvendo cartões de crédito, espionagem industrial, né, principalmente falhou agora, de propriedade intelectual, né, e outros tipos de fraudes, né? Quem de vocês aí já viu alguma coisa dessas de perto? Sem comentários. Pedro, tu já deve ter visto, pelo menos, processo a respeito disso, né, lá no tribunal, né? Sem comentários. É bem complicado. O pessoal que trabalha em empresa grande aí já deve ter, pelo menos, ouvido falar de algum tipo de... Né? Eu, como tenho 21 anos de serviço público, infelizmente, eu vi muito disso, né? A gente, até colegas próximos que acabaram envolvidos em situações desagradáveis, né? Então, infelizmente, nós temos muito a evoluir no tratamento de situações de fraude.
Quais são os grandes problemas das fraudes, né? Primeiro, uma fraude custa caro. As empresas que relataram algum tipo de fraude, elas chegaram a contabilizar perdas de até 10% do faturamento anual, do lucro anual. Então, imagina uma empresa grande que ela deveria ter 500 milhões de lucro e ela vai ter 450. Por quê? Porque 50 foi desviado, né? Sumiu, foi mal empregado. A prevalência de fraude, normalmente, ela acontece envolvendo o pessoal interno. Então, 60% das fraudes, elas são fruto de ações ou de funcionários muito novos, né, funcionários júniores, ou de funcionários muito antigos, né, os sêniores, ou então os altos executivos, tá certo? Que é a grande maioria. Tá? Então, em torno de 21% a 22% envolve os funcionários mais novos, também 22%, 23% envolve os funcionários mais antigos, e em torno de 40% envolve os altos executivos. Então, infelizmente, a ganância acaba desviando aí a índole do pessoal, né? Beleza. Então, a empresa, para prevenção de fraude, ela tem um desafio de prevenção do roubo de informação, seja de propriedade intelectual, seja de cadastro de cliente e seja de informações financeiras. E aí, por que esta disciplina ela tá aqui? Né? Por quê? Porque tudo isso passa pela utilização de ferramentas de TI, e a gente vai ver isso lá na frente, tá bem? Outro grande problema também em relação à fraude é a falta de preparo para aderência à legislação. Então, menos da metade das empresas, elas têm políticas de capacitação dos funcionários, sejam os funcionários da alta gestão, ou sejam os funcionários operacionais, em relação à regulação e legislação, né? Além da capacitação de parceiros e prestadores de serviço. Então, empresas que têm políticas um pouco mais maduras, vocês vão ver, vocês vão passar lá por um treinamento inicial. A empresa de vocês foi contratada para prestar serviço vou dar um exemplo, né, uma Shell da vida, né, uma multinacional que tem uma política de governança já bem estabelecida. Para vocês iniciarem os trabalhos, vocês vão passar por uma ambientação onde vocês serão capacitados a entender qual é a metodologia de trabalho da empresa e quais são as regulamentações e legislações que a empresa deve estar aderente, né? Tanto as internacionais como as locais. Então, isso é muito importante. Né? E, infelizmente, menos da metade das empresas investe nesse tipo de capacitação dos seus funcionários e seus parceiros. Então, a gente tem aí muito problema. Uma coisa que eu quero lembrar a vocês é que nem sempre a fraude ela é proposital. Né? Algumas vezes a fraude ela é acidental. Né? De repente, uma execução financeira que foi feita de maneira errada. Né? Uma transposição de recurso que deveria ter sido registrada e não foi. Né? Então, acontece bastante esse tipo de situação. Mas a grande maioria, claro, das situações, elas são propositais, elas são dolosas. Firme? Quais são os escândalos mais conhecidos aí dos últimos 30 anos? Né? Primeiro, da Enron, que foi um dos grandes motivadores do estabelecimento da lei de Sarbanes-Oxley, tá certo? Tem o caso da Tyco, tem o caso da Arthur Andersen, que era... Nossa, não colocou aí o caso do Inter de 2016? Tem o caso do Grêmio também, né? Do Grêmio não fiquei sabendo. Sei do Inter em 2016, que o ex-presidente nunca mais vai poder se candidatar. Sim, esse pífero aí eu vou te contar. É pífero, né?
Mas ele Hã? fez até mais. Eu descobri mais uns negócios essa semana aí que estavam Pô, cara, desviando dinheiro do isso aí é clube o para Não, seguinte, em lá. defesa começa a abrir dele, os... em defesa dele, ele dizia, eu não sabia. Tipo, os contratos eram feitos pelos empresários, né? Lá. Aí ele falou, eu não sabia, sendo, tipo, tudo é assinado pelo presidente. Como tu não sabia? Boa! Pedro, você tocou num negócio bem interessante. Uma das exigências, a gente vai ver lá na frente, da lei Sarbanes-Oxley, é exatamente isso, que o cara que é o gestor, ele não pode dizer que não sabia, por quê? Porque ele é obrigado a assinar todos os contratos, balanços financeiros que são publicados. Então, sim, a partir do momento que ele assina, ele é responsável pela veracidade da informação. Tá? Então, isso é bastante importante, esse ponto aí que você tocou. Como é que, justamente, o cara que ele é gestor, ele tem que saber o que está acontecendo. É claro que é muito difícil, é impossível, principalmente numa grande corporação, o gestor, né, o diretor, ele simplesmente, como é? Ele simplesmente acompanhar toda a execução financeira no detalhe, realmente é bem complicado, né? Mas, assim, ele também tem como responsabilidade providenciar que se implantem controles para que aquela informação ela seja a mais verídica possível. A gente sabe que erro contábil vai acontecer, mas uma coisa é você, sei lá, em 500 milhões de movimentação, você ter 150 mil reais de inconsistência, tá certo? 10 mil reais de inconsistência, que daqui a pouco é um serviço que foi executado, a nota fiscal demorou para ser lançada, aquilo ali, enfim, a gente sabe, de repente a empresa que prestou o serviço, ela quebrou e não emitiu a nota fiscal, né? Enfim, e aquilo ali é um pagamento parcial pela uma execução de um serviço, a gente tem uma série de situações, mas a partir do momento que você tem como justificar, tá tranquilo, falar, isso aqui é uma inconsistência, não é uma fraude, é uma inconsistência, então, justificado, beleza? Sim. Vocês já ouviram falar da WorldCom? De quem? Da WorldCom. Não. Nunca ouvi. A WorldCom era uma das maiores operadoras nos Estados Unidos, operadores de telecomunicações. E ela era um dos maiores provedores, na verdade, era o backbone comercial da internet, né? Isso lá pelos anos 90, 2000. E ela quebrou por causa também de fraude contábil, né? Inclusive, para quem não, a WorldCom, se eu não estou enganado, né, ela era dona da MSI, isso, que comprou a Embratel na época da privatização. Era a MSI WorldCom. Tá? Então, era uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo que sucumbiu na era da telecomunicação, né, por conta de fraude fiscal. A gente teve problema também com a Xerox, a própria Parmalat, em 2004, passou por poucas e boas, né? Ela praticamente, ela entrou ela pediu concordata e tinha um monte de fraude, um dos piores causos da história de empresas europeias, né? E a gente também tem os casos aqui no Brasil, a própria Sadia, a Aracruz Celulose, a Odebrecht, boa e velha, né, que a gente ouviu falar bastante aí nos últimos anos, né? E o Banco Pan-Americano, que é o banco aquele que é do Silvio Santos, né, e que também foi uma gestão fraudulenta feita pelo genro dele, né, e que ele assumiu, matou no peito, botou até o SBT
como garantia e pagou quase 3 bilhões de buraco, né? Então, um genro desses eu botava para correr. Então, a gente tem uma quantidade bastante grande de causos, né, de fraudes, e é um assunto que todos os dias a gente liga a TV e aparece uma novidade, né? Beleza. Mas então como nos Estados Unidos, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, um monte de fraude, principalmente por conta da facilidade de operação na Bolsa de Valores, com a utilização da internet, então as empresas elas começaram a maquiar os seus demonstrativos contábeis justamente para conseguir especular no mercado de ações, tá certo? Então, a empresa dizia que tinha tido um lucro de 500 milhões e, na verdade, ela teve um lucro de 60. Né? Os balancetes inchados, eles geravam uma expectativa nos investidores de que aquela ali era uma empresa rentável, e aí o preço subia. Né? E aí, quando iam fazer uma auditoria, era uma bolha. Né? Então, tivemos muitos casos. Então, qual foi a resposta que o Congresso americano deu? Tá? O senador Paul Sarbanes e o deputado Michael Wachsler sentaram e falaram, olha, a gente precisa moralizar esse negócio aqui. Tá? A Comissão de Valores Imobiliários, né, deles lá, a Securities and Exchange Commission, ela foi instituída em 1933, depois do crash de 29 da Bolsa. Vocês já ouviram falar dessa história ou não? Olha a sessão espírita aí. Tem alguém aí? Vocês me ouvem? Ô, Sônia, eu tava mutada porque eu tô mastigando aqui. Só na boquinha? Em 1900... Varada de fome. Tá bem. Em 1929, deu um estouro de bolha de investimento na Bolsa em Wall Street, né, na Bolsa de Nova York. Então, muita gente perdeu muito dinheiro, na verdade, derreteu. Tinha nego que se jogava do alto do Empire State, né? Então, foi uma crise econômica bastante grande. E aí, por conta também de desvarios financeiros, né, dos administradores e muita manipulação de mercado. O que aconteceu? Foi criada, então, o Securities and Exchange Commission, a SEC, que é equivalente à Comissão de Valores Mobiliários aqui no Brasil, para ser um órgão regulador, né, para evitar esse tipo de situação, tá certo? Mas mesmo assim, mesmo com uma entidade reguladora, tinha brechas na legislação, né, ou não existia uma legislação rígida que regia uma administração responsável dessas grandes corporações. Então, o que os caras fizeram? Sentaram e falaram, olha, como é que a gente amarra, né, toda a administração da empresa para evitar que eles façam essas maracutaias, né, e apresentem essas informações distorcidas. E aí, eles criaram, então, essa lei chamada de SOX, né, de Sarbanes-Oxley, que leva o sobrenome dos dois, em 2002, e com o objetivo de instituir mecanismos rígidos de controles internos e orientações para demonstrativos financeiros. Então, esses caras sentaram e falaram, olha, nós temos que forçar as empresas a estabelecerem mecanismos de controle interno de processos e gerenciamento de informações, principalmente as informações contábeis.
Tá? Então, é muito mais para o lado financeiro, porque por sonegação, pelas fraudes, enfim, por tudo que a gente está comentando aqui. Então, e também se criou uma nova instituição, né? uma nova autoridade reguladora para o setor de contabilidade, que é o PCAOB, né? O Public Company Accounting Oversight Board, é um conselho, né? De acompanhamento contábil para empresas públicas. Não é empresa pública que é empresa do governo, mas empresas que têm os seus ativos negociados publicamente, ou seja, empresas que têm as suas ações negociadas na Bolsa de Valores. Tá? Para que foi instituído esse órgão regulador? Para gerenciar conflitos de interesses, tá certo? Porque era muito comum que os auditores independentes não fossem tão independentes assim. Então, o cara, ele era um consultor da empresa e atuava como auditor. Então, ele sabia onde estava o furo da bala, ele emitia o relatório de auditoria e dizia que estava tudo certo. Tá? Então, os auditores, eles passaram a ser somente auditores. Então, esse cara, ele deixou de prestar serviço dentro da empresa de consultoria, né, e passou a ser só auditor. Então, ele chega lá no escuro e vai descobrindo o que tem. Ele vai identificar os mecanismos de controle interno, ele vai fazer um levantamento, vai fazer uma auditoria contábil, e aí sim, esse camarada, ele vai trabalhar de maneira independente. Tá? E também o PCAOB, ele estabelece que as empresas precisam ter comitês de auditoria independentes. Tá? A gente está falando de grandes corporações. Também ficou proibido o empréstimo para executivos, era muito comum, né, para as empresas emprestarem dinheiro para os seus gestores, né? Então, o cara, ele pegava dinheiro da empresa para investir, tá certo? Para especular no mercado. E isso era uma manobra tida como legal, porque não existia legislação que impedisse isso. E a Sarbanes-Oxley, ela veio para impedir que a empresa contabilmente emprestasse dinheiro para os seus gestores para eles operarem. Tá? Que aí, imaginem o seguinte, eu tenho uma informação privilegiada, de repente, de uma fusão de empresas, e a gente sabe que isso acaba virando especulação no mercado, porque o valor das empresas, elas acabam subindo, né? Aí o cara pega 500 milhões, compra os ativos da empresa lá, tá certo? Tem a fusão, ele ganha uma grana, vende as ações e devolve o dinheiro para a empresa. Beleza, esse é o melhor dos cenários. Aí o cara embolsa o lucro e a empresa... Mas e se ele fizer um movimento errado? Ele perde os 500 milhões, tá certo? Como aconteceu várias vezes na história. E era muito comum as empresas perdoarem as dívidas dos seus executivos. Por quê? Porque eles mesmos perdoavam as suas dívidas. Né? Eu pego dinheiro com a empresa, invisto na bolsa, se eu perder, a empresa me perdoa. Né? Se eu ganhar, eu devolvo para a empresa e está tudo certo. Ou então não devolvo para a empresa e faço um perdão de dívida. Então, era muita maracutaia. Muita. Então, a Sarbanes-Oxley, ela foi um marco moralizador, né, da administração de da governança corporativa, né, e da administração das empresas, das grandes empresas americanas. Também, os altos executivos passaram a certificar as contas da empresa, aquilo que o Pedro estava falando lá. O conselho gestor, né, o executivo, o diretor da empresa, ele passa a assinar solidariamente o demonstrativo contábil, ou seja, ele será responsabilizado e penalizado por qualquer tipo de problema. Né? E também eu passo a ter mecanismos de proteção ao emprego de informantes e denunciantes. Então, o camarada,
que ele descobriu que tem algum problema, ele pode entrar em contato, né, com as autoridades, e existe um programa de proteção a esse cara, né, principalmente durante investigações, beleza? Então, a Sarbanes-Oxley, ela é a mais importante legislação relativa ao mercado de capitais desde o crash de 29 e o estabelecimento da SEC em 1933, tá certo? Então, assim, levou 70 anos para que se estabelecesse um mecanismo de controle moralizador da administração corporativa. Então, com a Sarbanes-Oxley, os CEOs, que são os Chief Executive Officer, ou seja, é o diretor executivo da empresa, né, e o CFO, que é o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro da empresa, outros diretores, auditores, analistas e até os advogados que representam empresas ou de consultoria ou grandes corporações, eles passaram a serem obrigados a assinarem declarações atestando veracidade dos demonstrativos contábeis, tá certo? Então, quando o cara publica o balancete, todo mundo tem que assinar, e se der um pipoco, todo mundo vai junto. A legislação, ela é extremamente restritiva em relação à fraude, tá certo? Então, foi uma maneira de se moralizar a administração. Então, se houver ausência de dados, aliás, desculpa, esse pessoal todo assina dizendo que não tem nenhum dado falso e não se omitiu nada, tá certo? Então, o cara está se comprometendo que todos os dados são verdadeiros e ninguém esqueceu, nem omitiu nenhum dado. Está proibido, eles certificam que a empresa tem como política a proibição de empréstimo aos administradores, está disciplinada a criação do comitê de auditoria, formado a partir de membro do conselho de administração e compostos apenas por participantes independentes, ou seja, que não são pessoas ligadas à gestão, né? Impedimento de prestação de serviço de consultoria e auditoria para um mesmo cliente. A gente tem muitas empresas de consultoria multinacionais aí, vocês já devem ter ouvido falar. Por exemplo, tem a KPMG, tem a PricewaterhouseCoopers, tinha a Arthur Andersen, que mais? Uma empresa grande de TI, ela é especialista em auditoria na área de tecnologia. Me ajudem aí, como é o nome da empresa? O Gartner Group. Né? Então, a gente tem grandes empresas de auditoria que elas acabaram se estabelecendo por conta dessa governança, da necessidade da governança corporativa, do estabelecimento desses mecanismos de controle dentro das empresas, né? Só que elas também oferecem serviços de consultoria. Uma das coisas que acontecia é que eles prestavam serviço de consultoria, ajudavam a maquiar os balancetes, depois faziam faziam a auditoria. Tá? Então, hoje, a empresa que presta consultoria, ela não pode fazer auditoria. Então, se eu contratei uma consultoria do Gartner, eu preciso contratar a KPMG para fazer auditoria. Tá? Então, e vice-versa, se a KPMG está fazendo consultoria, ela não pode me auditar, eu tenho que contratar uma outra empresa. E existem dois tipos de auditoria, né? Auditoria interna e auditoria externa. Isso a gente vai falar bastante, tá certo? Outra também é a obrigatoriedade de adoção de códigos de ética para administradores. Então, muitas empresas grandes hoje, a partir do momento que o cara assume uma posição de gestão, ele é obrigado a assinar o código de ética, tá certo? Que baliza os valores, né, pessoais e corporativos que ele tem que pregar durante a sua administração, certo? Então, é uma carta de compromisso.
Determinação de criação de regulamentação específica para reduzir conflitos de interesse no trabalho de analistas de mercado, principalmente em instituições financeiras. Tá? Então, por exemplo, o cara que é operador de... Como é analista de mercado de banco de investimento, por exemplo, ele não pode ter ativos daquela carteira no nome dele. Tá? A gente sabe que existem várias maneiras de se burlar isso, mas pelo menos você inibe, o cara ele não especula. Ou se especula, ele vai acabar fazendo isso de uma maneira um pouco mais responsável. Né? E também exigir a obrigatoriedade de advogados de informarem a SEC violações relevantes por parte dos administradores. A gente sabe que existe o princípio do sigilo do cliente, né, nas conversas com os advogados. Só que aí, quando se falava, quando os advogados eles tinham a informação de que existia algum problema, alguma fraude dentro da empresa, eles não eram obrigados pela lei a se pronunciar, tá certo? Então, eles seguiam atendendo os clientes, né, uma situação normal. Com a instituição da Sarbanes-Oxley, os advogados são obrigados a informar problemas, violações relevantes por parte dos administradores. Por quê? Porque a responsabilidade do advogado, o cliente do advogado, é a empresa e não o funcionário. Tá certo? Então, ele tem que zelar pela defesa dos princípios da administração da empresa. Tá? E se houver alguma violação, um advogado souber e ele não se reportar à SEC, ele pode ficar em maus lençóis. Ele vai responder por isso e pode ter a sua licença para a prática legal cassada. Tá? Então, vocês veem que os caras sentaram e falaram, não, nós vamos moralizar esse negócio aqui. Como é que a lei está estruturada? Né? Primeiro, ela tem 11 sessões, quer dizer, 11 sessões não, ela tem 11 partes, né? Então, as sessões seriam equivalentes aos artigos, então, o artigo 101 ao 109 trata da comissão de supervisão de empresas de auditoria, então eu instituo um mecanismo de supervisão das empresas de auditoria, então quem faz auditoria vai ser supervisionado por essa comissão. A seção 201 a 209, ela trata de itens relativos à independência do auditor, então aquele profissional ou a empresa que for realizar a auditoria, ele tem que cumprir alguns requisitos de independência para a emissão, né, desses relatórios. As seções 301 a 308, elas tratam das responsabilidades, da responsabilidade das sociedades de capital aberto, ou seja, qual é a responsabilização administrativa dessas sociedades de capital aberto. Sociedade de capital aberto é empresa SA, tá? É empresa que tem ação negociada na Bolsa. Demonstrações financeiras aperfeiçoadas, então a família 400, né, da seção da 401 a 409, ela trata de detalhamentos dos demonstrativos financeiros, como eles devem ser emitidos, quais são os procedimentos que devem ser observados, enfim, né, uma série de detalhes. Desculpa, eu não vi vocês aí no chat. Saraiva, recuperação judicial. A seção 501 fala do conflito de interesses dos analistas, né, então regulamenta isso. A seção 601 a 604 fala da parte de recursos e autoridades da comissão, então toda a parte de processo, se houver algum problema e a empresa não concordar com aquilo, ela pode entrar com recurso, né, de qualquer ação, afinal é legislação, né, a interpretação de ela pode ser
ela pode ser contestada, né? Responsabilidades por crime de fraudes nas empresas, a seção 701 a 705, então aqui que bota os macaquinhos tudo nos seus respectivos galhos, e bota o macaquinho nas costas de todo mundo, tá certo? Então, era muito comum, né, o cara dizer, como o Pedro, foi o Jonathan, não me lembro que falou, não sabia de nada, foi o Pedro que falou. Como não sabia de nada, negão? O negócio é o seguinte, tá ali, ó, responsabilidade por crime de fraude, você responde junto, tá certo? Então, o board executivo, a direção, a alta direção, ela começou a também pagar o pato junto. Então, inibe muito a ocorrência desse tipo de problema e também deixa todo mundo espiado, né, para estabelecer mecanismos que impeçam a ocorrência desse tipo de problema. Também, eu tenho as penas por crimes de colarinho branco, tá? 901 a 906, e essas penas são pesadas, tá? A gente vai ver ali na frente. Crime de colarinho branco nos Estados Unidos dá até 20 anos de prisão e 5 milhões de multa. $1 milhão, tá? Não é milhão de cruzeiro. A parte de reembolso de impostos, então, tudo aquilo que for sonegado, você vai, em caso de auditoria, você vai pagar, tá certo? E fraude das empresas e responsabilidades, também é a parte de responsabilização administrativa e jurídica pelas empresas, né? Nas seções 1101 a 1107. Então, essa aqui é a estrutura da lei. Beleza? Tudo isso aqui implica em quê? Né? A seção 302 ela é muito importante. Né? Primeiro, porque ela fala da responsabilidade das sociedades de capital aberto. Beleza? Então, ela trata da obrigatoriedade da emissão e divulgação de relatórios financeiros trimestrais. Então, a empresa ela é obrigada a emitir um relatório trimestral, por isso que eu tenho o primeiro quarto, segundo quarto e terceiro quarto, né? No fechamento fiscal das empresas nos Estados Unidos. E eu tenho o fechamento anual, né? E deverão ser declarados os responsáveis pela divulgação dos controles e procedimentos. Então, tem que botar o nome dos neguinhos lá, tá certo? Bota nas costas do cara. Eu tenho que informar que tem definição de controle que assegura o conhecimento das informações relevantes, certo? Então, os caras têm que dizer que existem mecanismos de controle e eles conhecem as informações, eles garantem a veracidade das informações. A empresa, ela avalia a eficácia desses controles, então ela faz auditoria para verificar se esses controles eles estão conformes. As deficiências significativas dos controles e os atos de fraude foram comunicados ao Comitê de Auditoria e Auditores, então, se houve algum evento detectado de fraude, ele foi informado, né, ao comitê e a todos os auditores envolvidos. As mudanças significativas são informadas no relatório, então, se houve alguma mudança nos mecanismos de controle, há um relatório de auditoria que deve constar essa informação, e também no meu relatório financeiro tem que constar essa informação. Os conceitos de divulgação da integridade dos controles são introduzidos e disseminados na informação, então, na organização, desculpa, todo mecanismo de controle, ele é de conhecimento de todos os funcionários, tá certo? E faz parte da cultura corporativa a divulgação não é a identificação, o acompanhamento, né, da efetividade do funcionamento desses mecanismos de controle. E certificação dos executivos e declaração de que divulgaram todas e quaisquer deficiências significativas de controle, insuficiências materiais e atos de fraude ao Comitê de Auditoria. Então, eu tenho um comitê de auditoria, que seria o equivalente ao Conselho Fiscal das empresas aqui no Brasil,
E se durante uma auditoria ou durante a geração do relatório financeiro, né, ou do parcial, né, do trimestral ou do anual, se foi identificada alguma coisa, eu informei o Conselho Fiscal. Eu falei, olha, pessoal, a gente achou aqui um problema. Tá? Então, nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente, mas o princípio é igual, tá certo? Tudo isso em decorrência da instituição da Sarbanes-Oxley. Mas, assim, o que interessa para a gente, né? A gente está falando de governança, tem um monte de gente que está fazendo a disciplina de governança de TI. A Sarbanes-Oxley, na seção 404, ela exige a apresentação dos relatórios dos controles internos à SEC, junto com os demonstrativos financeiros, tá certo? Eu não vou dizer que é humanamente impossível, mas é quase humanamente impossível, nos dias de hoje, você fazer esse negócio à mão, tá? Porque o volume de informação é bastante grande. Então, para se cumprir o que rege a 404, é preciso que se adote um sistema de gestão. Tá? Então, esse é o grande desafio das empresas. A seção 406, ela estabelece que deve ter um código de ética na gestão, né? E a 407 diz que a empresa deve atestar no comitê de auditoria a existência de especialista financeiro que conhece os princípios contábeis, geralmente aceitos, e possui experiência na preparação ou auditoria de demonstrações e controles contábeis. Tá? Então, é preciso que no comitê de auditoria eu tenha um especialista financeiro, e a empresa ela tem que atestar. Esse cara, ele tem que ter um registro no equivalente ao conselho de contabilidade, e tem que ser um especialista na área de preparação ou auditoria de demonstrativo e controle contábil, tá certo? Então, esse cara, ele tem que ter experiência na área. Não pode botar o sobrinho do dono. Tá? Então, o que aconteceu? Tudo isso deu uma profissionalizada na gestão. Tá? E aí, pessoal, vocês estão vivos aí ainda? Sim? Sim. Sim? Estamos aí. Tá, beleza. Então, como eu falei para vocês, né, tem bastante teoria aqui, mas pelo menos para a gente entender como é que a administração, nos dias de hoje, ela acabou se estabelecendo. Por quê? Tanto problema que aconteceu lá atrás que a legislação ela teve que ser adequada para instituir esses mecanismos de garantia de veracidade das informações e de uma gestão um mínimo de decência. Né? Beleza. Quais são os impactos gerais da Sarbanes-Oxley nas empresas? Tá? Então, uma coisa muito importante é minimizar as responsabilidades de fraudes contábeis, tá? Aumentando a integridade dos relatórios públicos divulgados. Como assim minimizar as responsabilidades? Tá? Acontecia muito, assim, que quando tinha uma fraude, tinha um relatório financeiro lá todo errado, né? A culpa era de uma pessoa. Eles escolhiam um bode expiatório, aquele cara ele ia pagar por tudo e todo mundo saía feliz e contente, tá certo? Então, a partir do momento que eu divido a responsabilidade da publicação, da consolidação desses demonstrativos financeiros, e todo mundo bota o seu nomezinho embaixo, né, é mais difícil de deixar um como bode expiatório e sair todo mundo bem. Né? Então, se houver uma fraude contábil, é culpa de muita gente, de todo mundo que assinou. Então, isso faz com que todo mundo fique preocupado com o seu. E aí, você não vai assinar um negócio sem saber o que você está assinando. Né? Depois dizer, eu não sabia. Então, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu assino.
Determina padrões novos e muito mais rígidos para a contabilidade corporativa, além de elevar as penalidades por irregularidades. Então, se o neguinho fizer caca, ele vai pagar por isso e não vai ser pouco. Aumenta a responsabilidade do CEO e do CFO, né, do diretor executivo e do diretor financeiro, exigindo que os demonstrativos financeiros sejam assinados por ambos, atestando que elas representam a situação financeira e os resultados da empresa de modo adequado. Então, o cara está dizendo lá, está botando o pescoço dele, dizendo que, ó, eu garanto que esse negócio aqui tá ok. Exige a criação do comitê de auditoria, composto por 3 membros não executivos do Conselho de Administração, com poderes para nomear, coordenar e fiscalizar auditores externos. Então, eu tenho um comitê de auditoria, que pode fazer auditoria interna, mas também coordena as auditorias externas. Prevê regras claras e penalidades severas, exigindo maior transparência na divulgação das informações financeiras e dos atos da administração, além de controles bem definidos, gerando efeitos em toda a companhia. Como eu falei para vocês, as penas para executivos podem chegar a 20 anos de reclusão e multa de até 5 milhões de reais. Tá? Aliás, de dólar. De dólar real. Né? Dólar de verdade. Exige que as empresas de auditoria se enquadrem nas regras de independência estabelecidas, né, que a gente já viu, e determina que os auditores passem a emitir 2 pareceres, um sobre os demonstrativos contábeis e outro sobre os mecanismos de controle. Antigamente, a auditoria ela era só em cima do demonstrativo. Tá? Agora, a auditoria, obrigatoriamente, ela tem que ser em cima do demonstrativo e dos mecanismos de controle. Tá? Então, também deu mais responsabilidade para o auditor. Né? A partir do momento que ele assinou embaixo que aquele negócio está ok, né, e o mecanismo de controle está adequado, ele também responde solidariamente se der um pipoco. Tá? Então, o que aconteceu? Os caras amarraram todo mundo, né? E se der alguma meleca, está todo mundo dentro d'água. Né? Então, o que você faz? Você inibe a má gestão. Uma coisa que a gente poderia ter uma legislação um pouquinho melhor no Brasil, né, para fazer. Não que a nossa legislação seja ruim, o problema é um negócio chamado jurisprudência, que alguém interpretou a lei de uma maneira diferente e abriu brecha. Como vocês viram que aconteceu aí essa semana, né? Aliás, na semana passada. Não, essa semana. Beleza? Então, assim, ó, uma coisa que é interessante para nós. Quais são os impactos na TI da Sarbanes-Oxley? Eu passo a ter que me preocupar com um monte de coisa. Primeiro, eu tenho que criar um controle de criação e edição e versionamento de documentos de acordo com os padrões ISO para controle de documentos estabelecido pela seção 404. Então, todo documento contábil, ele passa a ter um controle de rastreabilidade. Eu preciso saber quem fez, quantas vezes esse documento foi alterado, tá certo? As datas, eu preciso poder auditar esse documento. Beleza? Cadastrar os riscos associados aos processos de negócios e armazenar os desenhos de processo. Então, eu estou obrigando a empresa a instituir a adoção de um sistema que permita que o processo ele seja desenhado ali dentro. Então, o camarada que for fazer a auditoria, ele tem que ter acesso a isso para ver como é que é o processo e dar o parecer dele se aquele processo ele possui mecanismos de controle, né, interno adequados ou não. Utilizar ferramentas como editores de texto e planilhas para a criação e alteração dos documentos da seção 404. Acontecia muito de esses documentos eles serem feitos ou à máquina ou com uso de outro tipo de aplicação.
né? E aí você não... Era mais difícil de auditar, né? Então, o auditor, ele tem que pegar um arquivo .doc, um arquivo .xls, ou qualquer coisa que o valha, um ABT, um ABS, né, e poder trabalhar em cima disso, né? Porque imagina só um demonstrativo contábil de uma empresa como, sei lá, a Exxon, né? Uma empresa gigante, né, com uma movimentação financeira bilionária, e o cara tendo que fazer transposição de número, né? Porque mandaram para ele um PDF que ele não consegue copiar e colar, aí complica. Publicar em múltiplos locais, né, em sites na internet, os conteúdos da seção 404, que são os demonstrativos financeiros. Então, as empresas grandes, se vocês entrarem, por exemplo, no site de uma empresa, vamos lá, vamos ver aqui, tentando achar as empresas, elas têm que colocar nos sites, né, o demonstrativo financeiro. Aqui. No site da General Motors aqui, ó, a gente tem aqui, ó, investorgm.com, tá? Annual report pursuant to section 13 or 15 as the blah, 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 tá? Pursuant to section 906 of the Sarbanes-Oxley Act. Bem? Então, tá aí, ó. Vamos ver os demonstrativos financeiros. Beleza? Aí. Todo demonstrativo financeiro da empresa. Certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que é bem... é a responsabilização. Está carregando aqui ainda. Tá? Olha aqui, ó. No final do demonstrativo, tem a assinatura de todo o board executivo aqui, e é um monte de página, né? Aqui, ó. Isso aqui é Consent of Independent Registered Public Accounting Firm, quer dizer que isso aqui foi auditado por uma firma de contabilidade independente, beleza? Então, tá aqui, ó, Ernst Young, tá? Que mais? Deloitte Touch, também eles, duas empresas fizeram a auditoria disso aqui. Aqui, ó, Power of Attorney, esse aqui é o representante legal, certo? Jane L. Mendilo, tá? Mais outro aqui, ó, representante legal, Linda Gooden. Todo mundo que assinou esse bagulho aqui, tá? Todo mundo que assinou esse bagulho aqui, se tiver algum erro, vai responder na frente do juiz, certo? Então, como vocês podem ver aqui, ó, tem quase 10 páginas de gente assinando. Olha lá. O cara diz aqui,
eu, Divya Suryadevara, que é essa criatura aqui, ó, tá? Eu revisei este relatório anual na forma 10K, no formulário 10K da empresa, da companhia General Motors. Tá? Baseado no meu conhecimento, este relatório não contém nenhuma declaração inverídica, né? Ou de um fato material, ou omissão de fato material, de estado a fato material necessário para a declaração para a realização das declarações realizadas, né? À luz das circunstâncias sob as quais as declarações foram feitas, né? Então, o cara, ele está dizendo, ó, eu boto meu pescoço aqui, tá certo? E tá... o demonstrativo financeiro, ele está conforme, tá certo? Aqui a gente pode ver, ó, opa, isso aqui é regulação. Cadê os números? A gente tem como ver... Eita, cadê? O resultado financeiro da GM, tá bom? Então, aqui, ó, tudo isso aqui deve ser em milhões, né? Então, nos Estados Unidos, qual foi a venda líquida, né? 97 milhões de dólares, fora dos Estados Unidos, 24 milhões de dólares, né? Isso de automóveis. E as operações financeiras, porque eles financiam os seus próprios carros. Então, a GM tem um banco, né? Então, se financiou 12 milhões de dólares, tá certo? E fora dos Estados Unidos, não, isso aqui deve ser em bilhões. Não, é milhões, é milhões. Tá? Isso aqui para o ano de 2020 ou 2019, tá aqui. Beleza? Então, tá aí, ó. Quais foram as mudanças nos ativos operacionais, né, e garantias? E tá aí. Então, toda empresa, toda grande corporação americana tem esse tipo de demonstrativo. Tá? É bem interessante aqui a gente dar uma olhada assim por alto. Tá? Então, tudo isso por causa da instituição dessa legislação. Compartilhar. Tá? Então, além de publicar em múltiplos locais, né, os demonstrativos, eu tenho que gerenciar todos os documentos, controlando os períodos de retenção e distribuição. Então, aquele negócio que documento da empresa eu preciso guardar por 5 anos. Né? Demonstrativo financeiro. Isso é necessidade de legislação. Né? Clareza do uso de ferramentas de monitoramento, de acordo com os princípios éticos e legais, quer dizer, então, que se eu estabeleci controle interno e eu estou usando uma ferramenta de monitoramento, por exemplo, um espião no computador, eu tenho que usar isso dentro dos limites éticos e legais. Então, tem empresas, por exemplo, que monitoram os e-mails dos funcionários, principalmente aqueles em cargo de gestão ou de envolvimento em operação financeira significativa. Tá? O cara, ele assina um termo, a empresa informa, né, e ele assina um termo dizendo que ele está ciente de que os e-mails dele estão sendo monitorados, né, por conta da posição que ele ocupa. Certo? Adoção de política de conduta ética e uso das ferramentas de TI, essas coisas estão relacionadas. Adoção de cláusulas específicas para a segurança da informação em contratos. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que nos Estados Unidos se usa bastante, né? Aqui no Brasil nem tanto. Um Non-Disclosure Agreement, né? Então, é o famoso NDA.
sempre que eu vou assinar algum contrato, tem um acordo que eu tenho que assinar, dizendo que os dados sensíveis, eles não vão ser publicados, eles não vão ser utilizados para outros fins que não aqueles previstos nos itens do contrato. E se acontecer alguma coisa, eu vou ser responsabilizado. Né? Vocês já viram o NDA aí? Já assinaram o NDA? O pessoal que trabalha em empresa maior, com certeza já, né? Porque porque acaba trabalhando com dados de clientes. É ou não é? Vamos ver se vocês estão vivos ainda aí. E prestando atenção, né? Boa noite, São Fernando. Morri, mas passo bem. Morreu, mas passo bem. Tá bom, que beleza. Eu cheguei agora. Acordei agora. Que beleza, hein? Não, eu cheguei faz uns 20 minutos. Não, eu vi a hora que o senhor entrou. Eu tô prestando atenção aqui. Eu peguei o bonitão, não posso sentar na janelinha. Tá bem, tá bem. Tá? E uma coisa também que é bastante importante, né, é a adoção da política de classificação da segurança da informação, ou da sensibilidade da informação. Então, eu tenho informações que são classificadas como públicas, como tem informações sensíveis, confidenciais e restritas. E aí, eu também estabeleço políticas de acesso a essas informações, tá certo? Então, a TI, ela acaba bastante impactada por tudo isso. Beleza? Então, agora eu já falei para caramba, para não falar outra coisa, né? Absurdo. Eu passei uma atividade para vocês, que eu acho que ela é bem elucidativa, né? Como é que foi essa aula para vocês? Eu sei que tem muito blá, 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 mas qual é o conhecimento de administração, qual é o conhecimento corporativo de vocês? O quão claro isso que eu coloquei para vocês ficou? Por que eu estou falando disso, da Sarbanes-Oxley? Porque a gente vai falar de gestão de risco, tá? E a partir do momento que eu estabeleço mecanismo de controle, a gente vai ver mecanismo de controle interno, tá? A gente vai ver com a adoção da COSO, eu tenho que gerenciar risco. Beleza? Então, eu preciso que vocês entendam onde é que se quis chegar com todo esse blá, blá, blá. Como é que ficou isso para vocês? Abre o coração aí. Eu acho que isso... A gente já vive esse tipo de situação. Claro que não na prática, dentro de empresas, mas a gente tem essa noção já no dia a dia. A gente, ao menos, volta e meia, a gente lê alguma coisa, que nem o Pedro citou lá, o Inter. A gente tem essa noção, a gente só não sabe aplicar. Acredito eu que... Eu tô falando por mim, na verdade, eu não tô falando pelos outros. Eu só nunca apliquei isso, mas eu acho bastante interessante. Eu acho que tem como a gente ver as ferramentas que é usada e tudo mais. E tá claro, tudo que foi falado até agora eu tô entendendo muito bem. Para que serve, só tem que ver depois como é que funciona. Oi? Na verdade, isso é fundamentação teórica. Eu preciso que vocês entendam o porquê da legislação. Entendeu? E aonde o que a lei trouxe, né? Porque a Sarbanes-Oxley, ela impactou no mundo inteiro, né? Porque, principalmente em empresas que são multinacionais, a própria Petrobras, ela tem que ser aderente a Sarbanes-Oxley por ter negócios nos Estados Unidos. Senhor, mas, tipo, ela trouxe exatamente mais autenticação e veracidade ao conteúdo, né? Eu acho que o principal é responsabilização e a mão pesada, entendeu? Vocês viram ali o demonstrativo financeiro da GM que eu abri para vocês. Tá lá o nome do cara, entendeu? Deu um pipoco aí, fraude, não sei o quê. Todos aqueles neguinhos que assinaram ali, vai todo mundo sentar na frente do juiz e dar explicação. Por que o nome dele está lá num negócio que foi identificado a fraude? Tá certo? Então, pro cara... E aí tá lá escrito, eu, fulano de tal, atesto a veracidade desse negócio. É o tipo de coisa que não dá para te assinar, que nem faz as instalações de programa do Windows, aceita o termo do contrato Como as maiores mentiras da humanidade, né? Essa é a última
Eu li e aceito os termos de Eu contrato. li e aceito os termos. Estou ciente, quero continuar, né? Daí tá o capiroto batendo na porta, vindo cobrar tua alma. Tá, mas e aí? Não, mas tu assinou lá, tu vendeu a alma, e agora? Pega aí. Mentira, é que nem pagar pelo aquele WinRAR. Alguém já pagou por ele? Vocês já viram Porta dos Fundos? Eu vi. Deus! Tu vai conseguir terminar a frase, senhor? Eu não sei se vocês viram, tem um episódio do Porta dos Fundos que fala do... Não é do Porta dos Fundos, cara. Tem um negócio que diz que só vai para o céu... Agora não me lembro direito, mas tem um que vai para o céu só quem comprou o WinZip. Em zip ainda? O WinZip, exatamente. Eu não me lembro qual era o... Olha lá, ó, o Jonathan foi dar uma olhada, demonstrativo da Petro, tem isso no final, claro. Justamente são os mecanismos que precisaram ser adotados. Olha aí, ó. Aí. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ô, professor, Fala. uma pergunta, toda empresa que começa a fazer negócios internacionais, assim, com outros países, ela tem que estar dentro dessa lei, assim, dessa regradinha? Eu Aí pergunto, tá, né? que eu trabalho na GetNet, né? Uhum. E a gente está expandindo o nosso negócio para o México, então já passa a ser internacional, né? Já é uma operação fora do estado que ela está. Só que é o seguinte, a Sarbanes-Oxley, ela é uma lei americana, tá? Ela é estadunidense, tá? Então, ela é uma lei local, ela não é uma lei internacional. Mas o que acontece? A grande parte das grandes corporações que têm negócios nos Estados Unidos ou são de origem americana, elas têm que estar aderentes a essa legislação. Então, de certa forma, a SOX ela virou um mecanismo aceito. O Brasil tem a sua legislação própria, tá? A União Europeia tem os seus mecanismos próprios, muito parecidos, mas um pouco não são iguais. O Reino Unido é muito mais criterioso até em relação a esse tipo de coisa. Vocês sabem que na parte de administração, as empresas inglesas, elas são muito mais avançadas que as americanas. E a legislação britânica, ela também é mais... Inclusive, tem uma lei que... Deixa eu ver aqui, cadê meu... Deixa eu achar aqui. E fala dessa instituição inglesa, que ela é bem mais criteriosa em relação ao estabelecimento de controles internos do que a legislação americana. A americana é um pouco mais flexível. Eu não estou achando aqui, mas eventualmente a gente vai falar disso na próxima aula. Eu não estou achando aqui. Mas, enfim, se vocês estão expandindo para o México, provavelmente, ou existe uma legislação mexicana para isso, tá? Ou alguma coisa dentro dos acordos internacionais. O México faz parte do NAFTA, né? Eu ainda não sei se ainda está vigente o acordo, mas se dentro do NAFTA ainda eles instituíram a adoção da Sarbanes-Oxley como mecanismo regulador para as empresas de capital público, de capital aberto, aí provavelmente vocês vão ter que se adequar a isso.
Tá? Porque a primeira expansão é para lá, né? Aí depois eles querem expandir realmente para os Estados Unidos. Então, possivelmente, quando eles migrarem para os Estados Unidos, eles já vão querer fazer, né? Porque daí estão indo para o território norte-americano, né? Cara, a partir do momento, é o tipo de coisa que, assim, se existe a intenção de fazer de expandir a operação para fora do país, você já tem que... porque dentro da administração, essas leis, né, elas são referência, entendeu? Então, se você se adequar a eles, provavelmente você já está adequado a quase toda a legislação no mundo. Aí vai precisar algum pequeno ajuste local, entendeu? Então, é só uma questão de ajustar para onde está expandindo, no caso. Exatamente. Porque lá que precisa, ele já tem, no caso. Entendi. Exatamente. Eu fiquei curioso por conta que hoje eu trabalho na área de fraude da Get, né? Que legal. Então, fala muito na questão de risco, né? E a gente está ali para prevenir justamente isso. E eu não sabia que tinha realmente essa questão ali que você falou, né? Então eu fiquei curioso mediante a área que eu estou trabalhando, né? E por conta que a expansão está indo lá para cima, né? Sim, sim. Legal, cara. Você vê que casou o tema. Eu fiquei curioso. A gente vai falar de COSO, né? De implementação de controles internos. E também a gente vai falar de gestão de risco, né? Aí toda a parte de tratamento de risco. Eu acho que isso aí vai ser bem interessante para você. Tá? Pessoal, então, para a gente finalizar, eu passei um artigo para vocês, tá? Que fala sobre a implementação de mecanismos de controle interno na Petrobras. Tá? É bem interessante, assim. Ele é um artigo um pouco mais técnico, mas ele trata muita coisa que a gente conversou aqui nessa aula, tá? E eu quero que vocês respondam. Fala dos auditores também. Provavelmente já esteja, se não completamente aderente à legislação americana, tá bem próximo disso, né? Então, as grandes empresas, elas já, quando elas implantam a governança corporativa, né, e se elas não implantarem, elas vão naufragar, já buscam estabelecer esses controles internos, né, e se adequar a um ambiente corporativo internacional. Senão você não sobrevive, né, principalmente para conseguir dinheiro. Então, eu quero que vocês deem uma lida nesse artigo e respondam a essas questões. Isso aqui é tranquilo, como vocês vão ter que sentar e ler com um pouco mais de calma. É uma atividade para o final de semana, que vocês entregarem na segunda-feira. Tá? E eu desejo que vocês divirtam-se. Beleza? Beleza. Bora aproveitar o resto do sextou. Entregar na segunda ou na próxima aula? Na segunda. Senhor, sacanagem. Segunda eu tenho CCC. Tá bom. Você tem que entregar a coisa do projeto. Que coisa absurda isso. Não, mas dá tranquilo. Isso vocês precisam aí de uma meia hora, 40 minutos para ler. Tá, eu posso só reformular aquilo ali, o que eu entendi, ou tu precisa de um artigo? Porque senão eu já posso enviar agora. Eu estou perguntando, eu quero que vocês deem uma lida e achem as coisas aí. Mas eu quero que vocês... eu quero que vocês entendam, tá? Faz esse esforço, dá essa felicidade. Posso preparar por tópicos, tipo... qual a ferramenta escolhida, e tipo, a primeira dá uma resposta, a segunda... Dá para ser, tipo, bem objetivo, ou é bom dar aquele xalalá? Tipo, qual a ferramenta? É uma resposta de uma questão, como se fosse uma prova, não é? Não sei, mas eu conheço o Fernando, ele vai dizer, isso aí que tu tá me apresentando. Tá fazendo TCC, como é que tu me responde isso aqui? Olha só, você vê, né? Não, eu quero que vocês entendam o que está sendo pedido, né? E eu quero que vocês entendam o que o cara escreveu,
Por quê? Porque o que ele escreveu ali ilustra muito do que a gente tratou aqui. E numa empresa que é conhecida, é velha conhecida de todo mundo. Tá? Então, por isso que eu busquei esse artigo aí para vocês. Tá? É bem bom. Mas as respostas vocês vão ver. Né? Duas respostas são objetivas. Uma delas, né, que é o porquê a ferramenta foi escolhida, vocês podem gastar um pouquinho mais do português de vocês. Boa. Então tá bom. Tá bom? Valeu a orientação, então? Tá, show. Tá bem. Já vou avisando, senhor, que meu português é bem basicão. Ai. Ó, Não Tem que vou se fazer, puxar. não vou fazer que nem tu, que na prova bota umas palavras que na pré-história usavam. Olha, português Porra, chamou bem de velho. dizido não se corrige, senão pioreia. É bem por aí. Dando Então tá para bom. entender, né? Isso aí, tá certo. Bibiana, você não tem essa desculpa, não. A senhora está fazendo TCC. E o seu Carlos Vinícius também, o seu Jonathan também. Tá, mas daí eu posso ser relaxada nas outras coisas. Eu vou torcer suas orelhas. Eu tô brincando. Tá bem. Então Então tá, bom. pessoal. Um grande abraço para vocês. Bom descanso, bom final de semana. Falou, boa noite. Falou. Feito, boa noite. Boa noite.